Comer saladas, beber leite ou saciar a fome com nozes são atitudes muitas vezes referidas como proibidas para quem tem doença inflamatória intestinal. Os mitos nas questões da alimentação são inúmeros e, no caso da DI, esta situação não é exceção. Dizem que não se pode comer fruta, legumes, glúten, enfim, são muitas as proibições que têm impacto junto das pessoas que vivem com DI. Estando a doença de Crohn e a colite ulcerosa ligadas ao trato intestinal, é natural que se pense que a alimentação pode ter influência na evolução da doença. Mas terá ou não essa influência? Este é o tema desta emissão de Dar a Volta à DI no canal de YouTube da ABDI. Gosto tanto de fruta, mas não posso comer. Tenho DI. Esta é uma frase que se ouve quando se fala de alimentação entre pessoas com doença de Crohn e colite ulcerosa. Mas será mesmo assim? Será que o que comemos tem impacto na evolução da doença e devemos restringir alimentos? Será que se cortarmos o açúcar e o glúten da alimentação, a doença regride? Vamos dar a volta à DI e quebrar os mitos da alimentação. Doutora Carla Guimarães, muito obrigada por ter aceitado mais uma vez o desafio de estar aqui no Dar a Volta à DI do canal da Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino. Vamos falar de alimentação. Já não é a primeira vez que falamos sobre este tema, mas agora vamos analisar e desmistificar alguns mitos que muitas vezes andam no ar. E a primeira questão que eu queria saber é se o peso da alimentação na DI é condicionante para a evolução da mesma ou não. Obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui. Respondendo à sua questão, de facto sim, a alimentação, e cada vez mais estudos nos mostram isso, que tem um papel importante, desde logo até na etiologia, no meio de todos os fatores que contribuem para o aparecimento da doença inflamatória intestinal, mas também portanto, no controle da sua evolução. Portanto, um papel importante portanto, associado à terapêutica farmacológica, porque é essencial ter um bom estado nutricional. Ok. E porquê é que é importante na doença inflamatória intestinal? Porque nos ajuda, uma pessoa bem nutrida, tem capacidade de combater melhor a doença, desde logo a inflamação, até nos aspectos que dizem respeito à cicatrização, a própria resposta imunitária. Portanto, se estivermos bem nutridos, temos capacidade de responder de forma melhor e também dizer que a alimentação pode ser usada também, e neste contexto, para controlar a sintomatologia associada à doença inflamatória intestinal. Bem nutrida, o que é estar bem nutrido? Exatamente. Desde logo, nós precisamos de vários nutrientes, não é? Um estado nutricional adequado que nos permita que o nosso organismo funcione da forma adequada. Não é? Precisamos dos nutrientes para todas as vias metabólicas funcionarem, nomeadamente, olha, digo-lhe, por exemplo, os medicamentos, a eficácia dos medicamentos pode ser comprometida se eu tenho um mau estado nutricional. Ok. Bem, portanto, e sabemos que as pessoas que têm doença inflamatória intestinal, mais quem tem doença de Crohn, têm um risco acrescido de desnutrição, devido às questões associadas à doença e até à própria medicação, desde logo menos apetite, não é? Mais diarreias, não é? Temos mais perdas, podemos absorver menos os nutrientes e, portanto, estamos em risco acrescido. E aí, de facto, a alimentação tem um papel importante que vai, de facto, fornecer todos os nutrientes que necessitamos para estar, de facto, com um estado nutricional adequado. Então vamos ver se nos entendemos. Nesse contexto, temos de estar bem nutridos. Para estar bem nutridos, temos de fazer uma alimentação saudável. Para fazer uma alimentação saudável, devemos comer todos os alimentos. Há ou não alimentos proibidos quando se tem doença inflamatória do intestino? Olha, Marina, eu dizer alimentos proibidos é um conceito que não gosto muito não é o proibido, não é? Depois, quando falamos de proibido, parece mais apetecível. Portanto, há alimentos que no âmbito de uma alimentação saudável, devemos consumir com mais moderação e outros que devemos potenciar. Desde logo, tudo que seja alimentos muito processados, muitas gorduras saturadas, altos teores de açúcar, isso portanto, traz alguma inflamação, portanto não são tão adequados. No oposto, alimentos mais à base de frutas, de hortícolas, os legumes, as hortaliças, carnes mais brancas,
por exemplo, pescado, não é? Com mais gordo, com mais ômega 3, não é? Hoje em dia O ômega 3 é muito importante. Mais anti-inflamatório. De facto, devemos potenciar. E no âmbito da doença inflamatória intestinal, aplicam-se essas regras, não é? Ok. São as mesmas, que no fundo são as mesmas para as pessoas normais, não é? Para a população em geral. Para a população em geral, não é? Pronto. Agora, temos de dar particular atenção ao estado da doença, não é? Porque isso também pode condicionar aquilo que podemos ou não comer. Exatamente. Dizer-lhe que quando uma pessoa que tem doença inflamatória intestinal está numa fase ativa, está associado a uma sintomatologia, não é? Muitas vezes diarreia, falta de apetite, e aí condiciona a alimentação. Porquê? Porque é o mesmo caminho, não é? Claro. O mesmo caminho que usamos para a digestão e para a absorção dos nutrientes é o mesmo em que há inflamação nesta doença. E, portanto, temos de ter aqui alguns aspectos a ter em conta. Desde logo, geralmente numa fase mais ativa, a tolerância a alguns alimentos é inferior. E dá-lhe exemplo, que é muitas vezes relatado, portanto, os alimentos com fibra insolúvel, quais são os cereais integrais, a fruta mais a casca, algumas verduras, nós falamos um pouco assim, as verduras, aqueles alimentos verdes com caldo, têm uma fibra insolúvel e depois pode trazer, de facto, a irritar um pouco o intestino e agravar os sintomas. Agravar os sintomas, não ficar mais doente, é diferente. Ok, pois. Tá bem, isso é importante nós fazermos essa ressalva. E é mesmo muito importante. E falou aí no açúcar, e recentemente houve uma polémica que esteve acesa até nas redes sociais, porque alguém terá afirmado que retirando o açúcar e o glúten da alimentação, faríamos com que a DI se curasse. Numa primeira fase a pessoa disse que se curava, depois que entraria em remissão. Está cientificamente provado que isto é possível ou não? Adoraríamos ter essa resposta, não é? E dizer que, de facto, a doença inflamatória intestinal tem cura. Sabemos que não tem cura, não é? O que é que a terapêutica faz, não é? Os medicamentos induzem a remissão e a ideia é manter essa remissão por muito tempo. Portanto, não há cura neste momento para a doença inflamatória intestinal e muito menos de uma dieta ou de alimentos específicos, não é? Falamos aí no açúcar e no glúten. Portanto, isso não está de facto comprovado. Claro. Não temos qualquer evidência de que isso seja verdade. Vamos agora falar um bocadinho para os jovens, porque nós sabemos que na altura da adolescência cometem-se alguns excessos, digamos assim. É a altura de se comer fora e de ir a McDonald's e a sítios de fast food, é a altura de sair com os amigos e beber um copo a mais, etc., um ou dois ou três, e temos ouvido, de facto, indicações de que os jovens estão a beber muito outra vez e, portanto, um jovem com doença inflamatória intestinal pode fazer estas coisas com controle ou sem controle. Nós sabemos que não deve, não é? Mas com algum controle é possível ou não? Bem, o que é o controle, não é? Ficamos sempre assim com esta dúvida. Mas falando por partes, primeiro, os jovens não devem consumir álcool. Estamos a falar jovens dos 17, 18 ou até mais jovens, de facto, não devem consumir álcool. Jovens com doença inflamatória. Quer dizer, jovens, qualquer jovem, não deve consumir álcool. Se falamos em jovem adultos, de facto, aí o conselho que eu dou é um consumo moderado, aliás, para a população em geral, não é? O consumo de álcool, e como a Marina disse bem, e temos de ter algum cuidado, que estamos a querer falar para muitas pessoas. O álcool em si é uma substância que irrita a mucosa intestinal e sabemos que há muitas pessoas que têm doença inflamatória intestinal que logo à partida não toleram e, portanto, essa resposta para eles é mais fácil, vão tirar. E o álcool, do ponto de vista nutricional, não tem valor nenhum. Acrescentado, antes pelo contrário, sabemos que o consumo em excesso de álcool, não é, traz efeitos adversos para a saúde. Claro. E, portanto, no contexto de uma doença inflamatória intestinal, se toleram, se conseguem beber no sentido de socializar, mas com um consumo
moderado. Muito moderado né? e com muito controle. Controle. Fica a dica. Fica a dica. Dentro dos alimentos que estão envoltos em mitos relativamente aos efeitos que têm na doença inflamatória intestinal, há uns que estão acima na tabela e que eu queria analisá-los com a doutora. Começava pelas saladas verdes. Já aqui disse que devemos comer fibras e hortícolas, etc. Saladas verdes, sim ou não? Sim. Sim. Mas, há sempre aqui um mas na doença inflamatória intestinal, consoante a tolerância. O que nós temos que ver aqui na doença inflamatória intestinal é, de facto, a alimentação, para deixar claro, a alimentação por si só não cura a doença, ok? Precisamos dela para manter um bom estado nutricional e controlar a sintomatologia. Ok. Numa fase mais aguda, alguns desses verdes, chamados verdes, podem, de facto, porque têm as tais fibras insolúveis, provocar algum aumento, alguma irritação, algum aumento da sintomatologia, e aí vamos ter que ir gerindo e, se preciso, retirar, mas logo que a crise passa, então voltar a introduzir. Sabemos que são importantes, né? Para o controle até da doença e para não voltar a ter novas crises. Que pode acontecer. Leite é um mil, leite é obrigatório falar dele. Não há nenhuma indicação formal que de facto se deva tirar o leite às pessoas que têm doença inflamatória intestinal. Agora, temos que analisar caso a caso. As pessoas que têm sintomatologia quando ingerem leite, não é? Se têm um quadro de intolerância à lactose, que é o açúcar que existe dentro do leite, então aí, de facto, avaliando caso a caso, e se for uma pessoa que tem doença inflamatória intestinal e que tem essa dificuldade em digerir a lactose, então podemos pensar em tirar o leite, usar outros substitutos que tenham menos lactose. Claro. Se de facto estamos perante uma intolerância bastante exacerbada, então aí de facto ir para alimentos à base de vegetal, as bebidas à base de... Porque essas aí não há problema do consumo. Essas não têm a tal lactose. Ok. Picantes. O picante, não é? Estimula o intestino e a maior parte das pessoas não tolera e daí não ser aconselhado para a doença inflamatória intestinal. Bebidas com gás. As bebidas com gás... A mesma coisa, não é? É um pouco... Tem mais a ver com a sintomatologia, não é? Que aquilo provoca, não é? Aumento de gases, e portanto, nesse aspecto, eu aconselho sempre água natural. A água é o melhor. É a melhor bebida. Enchidos. Os enchidos, falando também no âmbito de uma alimentação saudável... Os enchidos é corta. Moderado. Eu gosto de dizer, não é? Um consumo moderado, tendencialmente a diminuir e também na doença inflamatória intestinal também. Açúcar. O açúcar é um dos mitos que anda aí mais em voga, não é? Que o açúcar que provoca cancro, o açúcar que aumenta a doença, os sintomas da doença inflamatória, etc. Faz mesmo assim tão mal? O açúcar. A questão, volto a dizer, é sempre o consumo em excesso. Em excesso. Não é? Sabemos que na doença inflamatória intestinal muitos estudos nos mostram que as pessoas que seguem uma alimentação ocidentalizada, o que é esta? Com o excesso de açúcares livres, nos refrigerantes, nos bolos, açúcar adicionado aos alimentos. Muito fast food, muitos alimentos processados têm um risco acrescido de virem a ter doença inflamatória intestinal e, portanto, daí vêm essas recomendações de o consumo de açúcar também ser, de facto, moderado. Porque muitas vezes nós não damos conta do açúcar que consumimos ao longo do dia, não é? Está em muitos sítios, não é? Pois é, em muitas coisas. Glúten, para terminar. Glúten. Também para deixar claro, não há qualquer recomendação que se deva tirar o glúten, não é? Se deva seguir uma dieta isenta de glúten para a doença inflamatória intestinal. O que é que pode estar a acontecer? Se eu tenho uma pessoa que tem doença inflamatória intestinal e tem doença celíaca, não é? Aí sim é indicado. Obrigatório. Também temos outras situações em que a pessoa pode ter uma sensibilidade ao glúten, não é? E portanto isso tem que ser avaliado por um profissional de saúde. Não retirarem o glúten antes de ser diagnosticado pelo seu médico que o acompanha e depois daí, então, se há sintomatologia associada ao consumo do glúten, então, junto com o médico ou com o nutricionista, acompanhar essa pessoa e ver se a retirada do glúten, de
facto melhora os sintomas e é assim que se deve ser feito. Doutora Carla, nós demos aqui muitos conselhos, ficaram muitas questões no ar ainda que podíamos continuar, mas se houver dúvidas, o melhor é consultar um nutricionista, não é? Sim, estamos sempre disponíveis para esclarecer. Muito obrigada, doutora Carla. Muito obrigada. Obrigada. Quando a tua DI está em remissão, podes e deves fazer uma alimentação variada e saudável. Deves ir introduzindo os alimentos e perceber como reage o teu aparelho digestivo. Os mitos da alimentação na DI são muitos e não te esqueças que a maior parte deles são falsos. Faz a tua própria lista de alimentos e vê aqueles que te fazem mal. Não há duas pessoas iguais e na DI também não. Aproveita a vida e o prazer de comer, e se possível de forma saudável. Mas já sabes, se tiver dúvidas, há nutricionistas na APDI que te podem ajudar.